Olá, meu nome é Júlia e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre planejamento familiar junto com a Milene. Mais especificadamente, vou estar trabalhando sobre a regulamentação do planejamento familiar, os conceitos e tipos de esterilização humana e, para finalizar, vou estar falando um pouquinho sobre os conceitos e dos princípios que norteiam a parentalidade responsável. Para a gente iniciar esse estudo da regulamentação do planejamento familiar, há que se lembrar a respeito de um conceito do que seria o planejamento familiar. Apesar de muito bem conceituado pela Milene, o planejamento familiar ele é um ato consciente destinado a uma organização dos planos e expectativas do casal para o futuro, como, por exemplo, ter filhos ou não ter filhos, utilizar métodos contraceptivos ou não utilizar métodos contraceptivos, ficando a critério do casal essas escolhas. Nos primórdios não existia uma regulamentação do planejamento familiar, então pensei em marcar um traço histórico com alguns marcos importantes para que a gente tivesse uma visão geral de como hoje o planejamento familiar alcançou o status constitucional, previsto no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal. Partindo disso, o primeiro marco histórico seria o Código Civil de 1916, que se preocupou-se mais com a família, contudo ainda manteve o patriarcalismo da época, que seriam regras discriminatórias, onde o homem era hierarquicamente superior que a mulher. A preocupação do legislador naquela época, na verdade, era resguardar os interesses patrimoniais e ainda criar o Instituto Família, certo? Em 1930, o legislador ele começou a se preocupar mais com a família, então ele criou leis no sentido de proteção da família, como o salário família e o auxílio natalidade. A 15ª Jornada Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, médicos, economistas, sociólogos e aplicadores do direito, ocorreu em 1965, onde houve a fundação do BENFAM, que seria a Sociedade Civil Bem-Estar Familiar do Brasil, que associou planejamento familiar junto com a paternidade responsável, criando vários métodos contraceptivos para gravidez ou concepções, certo? Foi em 1968 que ocorreu a Conferência Internacional de Direitos Humanos, onde reconheceu os direitos reprodutivos. Na verdade, foi uma inovação, né? Dentro ainda desta conferência, a gente teve a Conferência Internacional da População e Desenvolvimento realizada no Cairo, porque foi nessa conferência que houve o livre planejamento familiar, que está diretamente relacionado aos direitos reprodutivos. Nos anos 70, a gente teve o Ministério da Saúde, que foi um programa materno-infantil, que denominou o sentido de paternidade responsável. O que seria paternidade responsável? Seria a obrigação dos pais em sustentar os filhos, de oferecer o direito intelectual, material e assim por diante. Em 1978 e 1984, o BENFAM, como a gente havia já dito, ele investiu mais de 13 milhões de dólares em campanhas de distribuição em massa de contraceptivos orais e ainda ele desenvolveu programas para o planejamento familiar. A Lei 9.263, de 96, ela iniciou e trouxe a regulamentação do planejamento familiar. A lei ainda diz que, para fins dessa lei, entende-se o planejamento familiar como um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Essa lei, ela inovou, certo? Ela trouxe, de certa forma, um conceito do que seria o planejamento familiar. E posterior a isso, em 1988, a gente trouxe o artigo 226, parágrafo 7º, onde ele dá ao planejamento familiar um status constitucional, porque ele preserva o princípio da dignidade da pessoa humana e a parentalidade responsável. A regulamentação do planejamento familiar ela é um direito fundamental. Por quê? Porque ela traz um direito do indivíduo de decidir de forma livre quantos filhos ela quer ter, decidir sobre a proteção do aparelho reprodutivo da mulher e do homem, o direito que toda pessoa tem de buscar o prazer sexual e assim por diante. O direito de procriar e o direito de filiação diz respeito à formação da identidade de cada ser humano, devendo estar em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. Então é como se fosse uma junção, né? O direito de procriar e o direito de filiação, eles têm que estar em consonância,
dentro de um planejamento familiar, para que assim o indivíduo ele possa preservar os seus interesses, os seus planos e suas expectativas. Não se pode forçar um indivíduo a ter um filho se ele não quer. Isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa tem que planejar, olha, eu entendo que daqui 2 anos eu quero ter um filho, ou eu não quero ter um filho. A identidade de cada ser humano. Não tem como uma ideologia de uma sociedade falar que, olha, todo mundo tem que ter filhos, e essa pessoa não querer, mas ela tem que se adapta a esse tipo de ideologia, certo? Isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana. É na falta da conscientização da importância do planejamento familiar que acarreta inúmeros problemas sociais, como o aumento da pobreza, a marginalização, a violência, o abuso sexual, o abandono de menores, os abortos clandestinos e entre outros. Basicamente, para ressaltar a importância do planejamento familiar, dessa regulamentação, eu trouxe um vídeo, certo? Que eu vou estar passando agora para vocês, a respeito de como pode acarretar a ausência de um planejamento familiar. Certo? Só um minutinho que eu vou passar para vocês. Seu Faustino, me acompanha, por favor. Mãe! Deus, meu amor. Amores. E aí, tá boa? Tô, filha. Tô bem, sim. Tô ótima, aliás. Graças a Deus, meu amor. Não foi nada. Nada não. Ela tem novidades. Que novidade? Tô grávida. Isso, Jojonho. É a felicidade. Tá, mamãe tá grávida. Mamãe tá! Você... Mamãe tá! Mamãe tá! Mamãe tá! Eu vou marcar a minha lipo porque quando eu fico grávida eu costumo engordar um pouco, né, Jojonho? O que você acha? Você ficou feliz? É muita felicidade. É que eu vou... Isso caiu mal, ó. Parece Luva. uma luva. Eu uma luva sabia. que ia ser no meio da minha cabeça. Eu botei ali. Eu tô um pouquinho sem ar. Eu vou ali fora Tá. só pra comemorar. Dá beijo aqui, Dá Jojonho. beijo aqui. Normal, ele é muito efusivo. Ai, meu Deus. A minha mulher. Ai, meu Deus do céu. Ai, mulher, o quê? O quê? Seu Faustino, podemos conversar? Tá. Eu falei com a sua esposa. Vem cá, Julinho. 3D pra todo mundo? É isso mesmo? Quanto é que custou essa brincadeira aí? Ah, pai, sei lá. Vou ter que prestar conta agora? Meu Deus, tô criando um deputado, gente. Mauri, festa no vizinho de novo. É o último baile da corte. É? Por quê? Pessoal. E nós vamos fazer a nossa. Ah, não. Ih. Acabei de ver que eu tenho que corrigir aqui um parecer. Ah! O que é isso, Laura? Você não me engana, Mauri. Enganar. Você que tá forçando a barra pra engravidar. Ai, Mauri, você tá sendo tão injusto. Da marca que você gosta.
Eu não tenho culpa se essa marca é vagabunda. Esquece, Laura. Ai, a Mauri, nosso filho já tem 15 anos. Eu ainda posso ter mais um. Ou mais uma. Ô, Laura, a gente ainda nem quitou essa casa. Tem a faculdade do Bruno daqui a 3 anos. A gente não tem um pé de meia. Não, Amauri. Esse papo de novo, não. Tá bom. Então, eu vou só te dar um número. 70. 70 o quê? 70% dos casais que se separam depois do segundo filho. Pense nisso. Tá. Então eu vou te dar outro número. 37. 37 o quê? Anos! Eu tenho 37 anos, Amauri! Eu não tenho a vida toda pra esperar. O meu reloginho tá batendo e não para. Pense nisso. O vídeo que eu passei pra vocês, ele é um recorte do filme Até que a Sorte Nos Separe 1. No primeiro momento do vídeo, retrata como que é a vida do Tinho e que ele acaba de receber uma grande surpresa, de que sua esposa está grávida, apesar de que ele acaba de gastar toda a herança milionária da família. Enquanto no segundo momento do vídeo, revela como que é a vida do Amauri, que é extremamente organizada por meio de tabelas, inclusive o período fértil da sua esposa. Apesar do vídeo ele ser cômico, o filme ser cômico, é possível identificar a importância da conscientização do planejamento familiar na vida do Tinho e da rigorosa elaboração dos planos para o futuro que a Mauri tem.